E se eu te dissesse que tudo o que sabemos sobre o julgamento de Sócrates pode estar incompleto? Que há um discípulo cujas palavras nunca chegaram até nós? Imagine um jovem ateniense, um estudante devoto de Sócrates, que presenciou cada momento do julgamento. Ele ouviu as acusações, viu os juízes murmurando entre si, observou seu mestre levantar-se diante da multidão para se defender. Mas, ao contrário de Platão e Xenofonte, esse discípulo nunca escreveu sua versão dos fatos, até agora. Hoje, você vai conhecer a história do julgamento de Sócrates sob uma nova perspectiva, não a de Platão, não a dos historiadores, mas a de um discípulo desconhecido, alguém que viu de perto a queda do homem mais sábio de Atenas e que traz um relato esquecido pelo tempo. Se você acha que sabe tudo sobre o julgamento de Sócrates, prepare-se para questionar suas certezas, porque, assim como ensinava o próprio Sócrates, a única coisa que sabemos é que nada sabemos. E antes de seguir, me diz nos comentários: você acha que Sócrates merecia a condenação ou foi vítima da política e da ignorância de sua época? Meu nome é Anfímaco, e ninguém se lembra de mim. Fui discípulo de Sócrates por pouco tempo, um jovem ateniense com sede de conhecimento. Mas o que vi nos últimos dias de meu mestre ficou gravado em minha mente como uma cicatriz na pedra. Vi a cidade que ele tanto amava traí-lo. Vi homens que deviam buscar a verdade e escolher o caminho da mentira. Vi a filosofia ser condenada pelo tribunal do medo. Tudo começou com acusações sutis, murmúrios nas ruas, olhares desconfiados no mercado. Sócrates já era uma figura controversa em Atenas. Ele caminhava pelas praças, interrogava cidadãos, expunha a ignorância dos sábios e mostrava aos poderosos que seu conhecimento era uma ilusão. Para muitos, ele não passava de um incômodo, um velho que falava demais e causava desconforto. Mas foi quando acusaram meu mestre de corromper a juventude e desprezar os deuses da cidade que percebi que algo muito maior estava acontecendo. Não era apenas um julgamento contra um homem. Era um julgamento contra o pensamento livre. Lembro-me do dia em que Sócrates foi chamado ao tribunal. A multidão se aglomerava em frente ao ágora. Alguns gritavam insultos, outros observavam em silêncio, e alguns de nós, seus discípulos, sentíamos um medo que não podíamos admitir. Os acusadores se ergueram primeiro. Meleto, o jovem poeta, o rosto vermelho de indignação. Lícon, o orador, palavras afiadas como lâminas. Ânito, o político influente, cujas intenções iam muito além da justiça. Eles diziam que Sócrates estava destruindo Atenas por dentro, que ele ensinava os jovens a questionar tudo, até mesmo os deuses. Diziam que ele zombava das tradições e espalhava dúvidas perigosas. Quando chegou a vez de Sócrates falar, todos esperavam que ele se curvasse, que implorasse pela vida, que tentasse se defender com belas palavras e súplicas. Mas ele fez exatamente o contrário. Com um leve sorriso, ergueu-se e disse: Atenienses, vocês me julgam porque eu faço perguntas, mas eu pergunto, o que é mais perigoso para nossa cidade? Aquele que busca a verdade ou aqueles que temem ouvi-la? O tribunal ficou em silêncio, e então ele continuou, desmontando cada acusação. Dizem que corrompo a juventude, mas quem são os jovens que ensinei? São filhos de nobres, de comerciantes, de generais. São aqueles que queriam entender o mundo, não apenas aceitá-lo como lhes foi dado. Se questionar a tradição é corrupção, então não há conhecimento sem crime. Ele olhou diretamente para Meleto e perguntou: Meu caro acusador, você acredita que um homem corromperia aqueles que estão ao seu redor intencionalmente? Meleto hesitou. Não, ninguém faria isso de propósito. Exatamente, Sócrates sorriu, pois quem faria inimigos de propósito? E se o fiz sem intenção, então não sou um criminoso. E sim alguém que precisa ser instruído. Mas se digo que não corrompi ninguém, então sua acusação cai por terra. A multidão murmurava. Os juízes trocavam olhares. Sócrates,
os desmontava com palavras simples, mas implacáveis. Mas a verdade não era o que importava naquele tribunal. Vi Ânito cochichar algo no ouvido de um juiz. Vi olhares sendo trocados. Vi que o destino já estava decidido antes mesmo de começarmos. O veredicto foi lido em voz alta. Culpado. A punição? A morte. Tive vontade de gritar. Quis correr até meu mestre, segurá-lo pelos ombros e dizer-lhe para fugir. Alguns discípulos sugeriram que ele aceitasse o exílio. Outros disseram que bastava uma pequena multa para que fosse poupado. Mas Sócrates não aceitou. Ele olhou para nós, seus alunos, e disse calmamente: se eu fugisse agora, estaria negando tudo o que ensinei a vocês. Se eu aceitasse uma punição menor, estaria admitindo um erro que não cometi. E se escolho a morte, é porque sei que a verdade não pode ser destruída com veneno. Naquela noite, Sócrates bebeu a cicuta, cercado por nós, seus discípulos. Seus últimos momentos foram de paz, não de medo. Ele conversava serenamente, como se estivesse apenas se preparando para mais uma de suas discussões filosóficas. E suas últimas palavras, antes de partir, foram dirigidas a Criton. Devemos um galo a Asclépio. Não se esqueça de pagar essa dívida. Palavras enigmáticas, que até hoje discutimos. Teria ele aceitado a morte como uma cura para a ignorância? Teria visto sua própria existência como um sacrifício necessário para despertar a filosofia na posteridade? Nunca saberemos. Mas sei de uma coisa: aquele tribunal pode ter condenado Sócrates, mas nunca conseguiu silenciá-lo. E se há algo que aprendi naquela fatídica noite, é que a filosofia não morre. A verdade não morre. E Sócrates jamais será esquecido. E agora eu te pergunto: se você estivesse no tribunal naquele dia, teria votado pela absolvição ou pela condenação de Sócrates? Deixe sua opinião nos comentários. E se essa história fez você refletir, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa verdade. Os séculos passaram, Atenas mudou, impérios surgiram e caíram, mas a voz de Sócrates nunca se apagou. O tribunal que o condenou está enterrado sob o tempo. Seus juízes são apenas nomes esquecidos em registros históricos, mas ele permanece vivo. Em cada pergunta que nos faz refletir, em cada pensamento que desafia certezas, em cada mente inquieta que se recusa a aceitar o mundo sem questioná-lo. A morte de Sócrates não foi o fim, foi o começo. E talvez ele soubesse disso o tempo todo. Talvez por isso tenha aceitado seu destino com tanta serenidade. Ele compreendeu algo que muitos ainda não entendem. Ideias não podem ser envenenadas. Elas não morrem com o corpo de quem as carrega. Então, aqui estamos nós, mais de 2000 anos depois, ainda falando sobre ele, ainda discutindo suas palavras, tentando decifrar seu legado. Mas será que aprendemos alguma coisa? Vivemos em uma época de informações abundantes, mas de reflexão escassa. As pessoas se fecham em suas certezas, atacam quem pensa diferente, evitam questionar suas próprias verdades. Será que, se Sócrates estivesse aqui hoje, ele não seria igualmente atacado, cancelado, silenciado? O julgamento de Sócrates nunca terminou. Ele continua acontecendo, todos os dias, em cada debate, em cada discurso de ódio contra o pensamento crítico, em cada tentativa de calar aqueles que ousam perguntar: e se estivermos errados? E agora eu pergunto a você: se o espírito de Sócrates ainda estivesse entre nós, o que ele diria sobre o mundo de hoje? Deixe sua resposta nos comentários. Se essa história te fez refletir, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E, se quiser continuar questionando o mundo, inscreva-se no canal. Afinal, como diria Sócrates, uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Até a próxima caminhada.